Um pastor tem uma série de tarefas que ele desempenha. Talvez uma das mais visíveis seja a pregação. Mas, na verdade, além de preparar-se para cada semana trazer uma mensagem para a igreja, para as pessoas que o escutam, ele também tem a responsabilidade de cuidar do rebanho, daí o nome pastor. Mas não apenas ele cuida, mas ele, através da pregação, através da orientação, através do aconselhamento, ele ajuda cada pessoa a ser aquilo que Deus planejou que ela fosse, para que cada um possa ser um discípulo de Jesus, crescer como pessoa e cumprir a sua missão aqui na terra. Esta é a missão, é a tarefa do pastor, ajudar as pessoas a serem parecidas com Jesus. Como saber que Deus está chamando você para ser um pastor? Bom, essa pergunta é bem complexa, porque chamado é muito pessoal, é muito algo que entre você e Deus, né? Porque o chamado pastoral está relacionado a várias atribuições e muitas vezes missões e ministérios específicos. Então o chamado ele também tem que ser específico e, claro, relacionado à intimidade que aquela pessoa tem com Deus. Então muitas vezes um chamado pode ser um falar de Deus audível, pode ser lendo a Bíblia, mas também conclui-se em que você tem disposição a atender a esse chamado de Deus. Muitas vezes a gente foge, como foi o meu caso, mas teve uma hora que não havia mais para onde ir, senão obedecer ao chamado de Deus. O que o senhor mais gosta de fazer como pastor? O que eu mais gosto de fazer como pastor é cuidar de pessoas. Eu cuido de pessoas no meu ministério através dos atendimentos pastorais, das visitas, dos casamentos, dos batismos. Nossa, de tanta forma eu consigo acolher pessoas e cuidar das pessoas. Isso é o que eu mais gosto de fazer no meu ministério. Qual a missão mais difícil que um pastor tem? O ministério pastoral tem muitas missões desafiadoras, bastante mesmo. Desde aconselhar pessoas que estão passando por um momento muito delicado, muito difícil, tentar convencer algumas pessoas a mudarem alguns cenários de vida. Mas para mim, o maior desafio e a maior missão do pastor tem a ver com ele mesmo. O pastor precisa pastorear o seu próprio coração, cuidar da sua própria vida, para que ele tenha testemunho e integridade para pregar para os outros. Assim como cuidar da sua própria casa, da sua família. O pastor não pode negligenciar nem a si mesmo, nem aos seus, porque assim ele não vai estar cumprindo a vontade do Senhor. Nós não podemos fazer uma missão e descumprir outra. Então esse talvez seja o maior desafio que eu encontre. Quantos anos você teve que estudar para ser pastor? A formação pastoral ela acontece num seminário durante 4 anos. Nós estudamos teologia, nós estudamos filosofia, psicologia, claro, a Bíblia, e ali nos preparamos para o ministério. Mas o pastor que quer cuidar das suas ovelhas, ele não pode parar de estudar. Nós fazemos curso de formação, estudamos diariamente a palavra do Senhor, nos preparando para os aconselhamentos, para os sermões, para os estudos bíblicos, para poder acolher melhor a demanda da nossa igreja. Como foi seu chamado para ser pastor? Eu recebi o chamado de Deus para ser pastor quando eu era criança. Desde muito cedo eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Na verdade, logo no começo eu queria ser médico missionário, mas eu descobri que não tinha vocação para isso. Quando cheguei na adolescência, indo para o seminário, eu pensei em atuar, quem sabe, como um psicólogo cristão. Depois, mais tarde, eu pensei em servir a Deus como alguém que trabalhasse na área social. E nessa perspectiva, eu fui para o sertão da Paraíba para começar ali meu trabalho. Mas havia necessidade também de que essa pessoa fosse um pastor, e eu tinha o curso de teologia, e eu entendi que deveria ser pastor. Mas a confirmação mesmo do chamado de Deus para o ministério pastoral veio quando eu comecei a realizar meu trabalho como pastor de Itaporanga. E não tenho dúvidas, Deus realmente me chamou para esta obra. Então foi uma chamada progressiva. Eu fui com o tempo entendendo o que Deus tinha para mim. Com quantos anos Deus te chamou para ser pastor? Com 21 anos de idade, Deus me chama para o Evangelho. E ao me chamar para o Evangelho, Deus me desperta também me envolver e investir tempo na igreja, nos ministérios e principalmente trabalhando com jovens. Quando Deus me chamou, eu já tinha vivido muita coisa, já tinha vivido 2 décadas da minha vida, até que chegou o dia
que Ele me chamou para o seminário para largar tudo, largar a família, estudar para me capacitar, me preparar para o ministério. E quando eu saí, Deus me garantiu também que eu nunca mais voltaria de onde tudo começou, né? E Deus tinha um ministério para mim e eu tinha que seguir adiante. Seus pais ficaram felizes quando você disse para eles que queria ser pastor? Quando eu contei para os meus pais que eu queria ir para o seminário, que eu queria ser pastor, eles ficaram muito felizes, lógico que também um pouco preocupado com relação a como seria o meu sustento, como é que seria a minha vida, mas a alegria foi muito grande, eles sempre me apoiaram no ministério e sempre falam que foi a melhor escolha que eu fiz e enfim, eles admiram demais essa postura. E a minha oração é que quando Deus vocacionar vocês também, vocês sintam esse apoio da família de vocês. Até quando o senhor pretende ser pastor? Essa pergunta aqui ela não tem uma resposta correta, né? Porque o ministério pastoral ele se divide em duas partes, na minha opinião, que tem o ofício pastoral e o dom pastoral, né? Então o ofício pastoral, ou seja, o trabalho pastoral, ele tem aposentadoria. Vai chegar uma época que eu não vou mais ter força para exercitar esse ofício pastoral, ou então no ministério, seja ele missionário, onde ele estiver. Porém, o dom pastoral, uma vez que Deus me deu, ele só deixará de existir se o próprio Deus quiser retirar de mim. Se Deus quiser fazer isso, ele faz. Porém, grandes amigos e pastores que eu tenho por admiração, eles carregam esse dom ao resto de toda a sua vida. Então assim também eu imagino que vai ser comigo. Eu pretendo ser pastor até me encontrar com o Senhor. Não pretendo largar essa função pastoral, uma vez que eu entendo que aquele que colocou a mão no arado, aquele que começou a cultivar ali a terra, a trabalhar, não pode olhar para trás, não pode desfazer aquilo que ele começou, ele tem que seguir para frente. Então a minha oração é que o Senhor mantenha meu coração limpo e que eu possa permanecer com a mente focada nele para servi-lo todos os dias da minha vida. Eu quero ser pastor? Não. Deus me chamou para ser pastor por toda a minha vida. Até mesmo quando eu me aposentar do ministério pastoral, eu não vou deixar de pastorear as pessoas, porque pastor é mais do que um título, é a ação, é o cuidado, é a vocação que Deus tem para nós. Portanto, eu vou ser pastor por toda a minha vida. Bem, eu desejo ser pastor, na verdade, até o fim da minha vida. É claro que vai haver um tempo em que eu não vou estar à frente de uma igreja, porque outras pessoas virão, vão me substituir, eu não terei energia, força para conduzir um rebanho tão grande quanto a primeira igreja batista de Fortaleza. Mas a função pastoral, o desejo de ajudar as pessoas, de abençoar, eu quero servir ao Senhor até o meu último dia de vida aqui na terra.